Olá! Hoje o nosso mergulho é no mundo do cuscuz. A gente recebeu umas fontes bem legais, sabe? Com receitas, detalhes. Tem desde o super tradicional nordestino até umas variações tipo o cuscuz paulista. A ideia aqui é a gente entender melhor as diferenças, o que tem de parecido e, claro, pegar umas dicas boas para fazer em casa. Então, bora começar pelo começo, né? O cuscuz nordestino, aquele clássico de flocão de milho. Isso, o flocão, que é aquele milho pré-cozido em flotos mais grossinhos, e os ingredientes são básicos mesmo. O flocão, água ou às vezes leite e sal. Só. Parece muito simples. E as fontes dizem que o preparo todo leva, sei lá, uns 20 minutos. Bem rápido. É rápido, sim, a simplicidade é um ponto forte. Mas ó, a técnica de hidratar a massa é o pulo do gato. Você mistura o flocão com o líquido, o sal, e aí deixa descansar. Uns 5 minutinhos mais ou menos. Ah, para ele absorver a água. Exato. Até chegar naquela textura que as fontes descrevem bem de areia molhada, sabe? Entendi. Areia molhada. E depois? Cuscuzeira. Isso, vai para a cuscuzeira. E importante, água só até a metade da parte de baixo, para não encostar na massa, E as fontes falam muito para colocar a massa soltinha no cesto, né? sem apertar, porque isso é tão importante assim para o resultado. Ah, total. É porque o cozimento é no vapor. Se você compacta a massa, o vapor não consegue passar por tudo igual, entende? Aí pode ficar umas partes mais cozidas, outras meio cruas ou secas. Deixando soltinha garante que fique macio por igual. Faz todo sentido para cozinhar direitinho. Exato. E o cozimento em si é rápido também. Depois que a água ferve, uns 12, 15 minutos, tá pronto. Legal. E para servir? O clássico é aquela manteiguinha derretida por cima, né? Com o cuscuz ainda quente. Nossa, sim, essencial. E as fontes também lembram os acompanhamentos: ovo, carne seca desfiada, queijo coalho na chapa, banana da terra frita. Dá água na boca só de pensar. E tem uma dica prática que achei interessante. Se a massa parecer seca antes de cozinhar, é só borrifar um pouquinho mais de água. Isso. E o contrário também vale. Se por acaso ficar úmida demais, meio grudenta, é só colocar um tiquinho mais de flocão para ajustar. É bem flexível. Bacana. Agora, vamos virar a chave total. Cuscuz paulista. Pelo que as fontes mostram, é outra história, né? Bem diferente. Completamente. O fascinante do paulista é que ele já é cozido com os acompanhamentos dentro da massa. A técnica é outra, começa refogando temperos, cebola, tomate, às vezes pimentão. Já começa com a base de sabor. Sim, aí entra um caldo, que pode ser de legumes ou de frango, os próprios legumes picadinhos, tipo ervilha, milho, azeitona, e quase sempre uma proteína junto. As fontes falam muito de sardinha em lata ou atum. Então, peraí, o flocão só entra depois desse refogado todo? Exatamente. Essa mistura toda com o caldo ferve um pouquinho, aí sim você adiciona o flocão. Aos poucos mexendo bem para não empelotar. E depois, um passo que as fontes destacam, tirar do fogo e deixar descansar uns 10 minutos. Para que esse descanso? Para dar tempo do flocão inchar bem, absorver todo aquele caldo saboroso, os líquidos do refogado. A massa fica mais úmida e pegando gosto. Entendi. E a montagem também é diferente, geralmente numa forma, né? Tipo forma de pudim, untada. Isso, muitas vezes decorada no fundo com ovo cozido, sardinha, tomate. Aí você coloca a massa do cuscuz por cima, dá uma ajeitadinha. E vai para a geladeira. As fontes falam umas 2 horas. Isso é só para desenformar fácil ou muda a textura também? Muda os dois, na verdade. A geladeira ajuda a firmar a massa, para você conseguir desenformar ele inteiro, bonitão. É a apresentação clássica. E também consolida a textura. Por isso que o cuscuz paulista geralmente é servido frio ou em temperatura ambiente. Bem diferente do nordestino, que é quentinho. Realmente são dois mundos. E além desses dois principais, as fontes até pincelam outras variações, né? Mostrando como o cuscuz é versátil. Sim. Falam rapidinho do cuscuz doce, que leva leite, coco, açúcar, às vezes leite condensado por cima, uma sobremesa. Hum. Mencionam também o cuscuz de arroz, que é uma opção para quem não come glúten, e versões vegetarianas, só com legumes ou talvez tofu. E tem até um truque para quem não tem a cuscuzeira em casa: cozinhar no pano, amarrado na boca de uma chaleira, com água fervendo. Achei genial isso. Super adaptável. E falando em preparo, tem umas dicas das fontes que valem para quase todo o cuscuz feito no vapor.
Aquele teste para ver se a massa hidratada está no ponto, aperta um pouquinho na mão, tem que formar um bolinho, mas que se desmancha fácil. Ah, legal. Outra coisa é observar o vapor. Quando começa a sair bastante fumaça pela tampa da cuscuzeira, é sinal que está cozinhando bem. Bom saber. E dá até para colocar umas ervinhas na água do cozimento para dar um aroma extra. Para guardar, geladeira, uns 3 dias e reaquecer no vapor de novo ou no micro-ondas com um pinguinho de água para não ressecar. Ótimas dicas. Então, resumindo o que a gente viu nessas fontes, não é só a receita diferente, né? São quase filosofias diferentes de usar o milho. O nordestino é mais pro dia a dia, rápido, quentinho, servindo na hora, muitas vezes no café da manhã ou lanche. Exato. Simples, direto, valorizando o sabor do milho e os acompanhamentos à parte. Já o paulista é mais elaborado, um prato único, montado, pensado para ser servido frio. Talvez numa festa, num almoço especial. Isso. Ele incorpora tudo na massa. É mais um prato principal ou uma entrada fria vistosa. Incrível como o ingrediente base pode gerar coisas tão distintas. Pois é, e isso me fez pensar, se a gente parte de algo tão fundamental, uma varinha, seja de milho, de arroz e um líquido, o que será que essa existência de versões tão contrastantes como a nordestina e a paulista diz sobre a nossa criatividade na cozinha? E sobre como cada região pega um ingrediente básico e transforma ele em algo com a sua cara, a sua cultura. Boa pergunta. Fica aí a reflexão, né? Sobre essa riqueza e essa capacidade de adaptação na nossa culinária.